A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vamos aí estar falando, né, de mais uma festa, de mais um tema que não agrada ao Senhor Jesus. Halloween e cultura globalizada. Limites da participação do jovem cristão à luz da cosmovisão bíblica. Sobre o Halloween, o que vocês pensam? Vocês acham que é uma festa, que está tudo certo, que é neutra, que podemos participar? O que vocês acham? Crente participa de Halloween? Não. Jesus, né? Vamos estar lendo em Efésios, vocês podem continuar do jeito que vocês estão. Efésios capítulo 5, versículo do 8 ao 11. E depois nós vamos ler também alguns versículos em Deuteronômio 18, versículo do 9 ao 12. Efésios 5, 8, do 8 ao 11 diz assim: Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Deuteronômio 18, 9, do 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus o lança fora de ti. Amém? Amém. Nós estamos vivendo aí uma geração que consome a cultura. Que todo mundo quer participar de tudo lá fora, porque faz parte da cultura. E aí o crente precisa ter muito cuidado. O Halloween parece só uma fantasia, uma brincadeira, um doce. Mas será que é só isso? Será que é só esse preparo? Então, o Halloween, ele não é só mais uma data, ele não é só mais uma festa qualquer, ele tem toda uma identidade espiritual, um significado espiritual. Você sabe que dia que comemora o dia de Halloween? 30 de outubro? 31 de outubro. Dia do seu aniversário, né, Davi? Davi é dia, hein? Então, o Halloween é comemorado em 31 de outubro. É uma festa de origem celta, que marcava o fim do verão e o início do ano novo, acreditando-se na aproximação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tá vendo que tudo tem um significado? Popularizado nos Estados Unidos por imigrantes irlandeses, hoje é marcado por fantasias, decorações temáticas e a brincadeira doces ou travessuras. Eles comemoravam ali o final da colheita e a transição para o inverno, com fogueira para guiar os espíritos. A tradição de fantasias surgiu do medo de espíritos malignos. Pessoas usavam máscaras para se camuflar ou enganar essas entidades. Eles escondiam atrás das máscaras por causa dos espíritos. Né? Não dá muito para entender. Aí as máscaras são tão, né, aterrorizantes quanto o outro lado. Principais símbolos e tradições do Halloween. Abóbora. Originou-se de uma lenda irlandesa de um homem chamado Jack, que não foi aceito no céu nem no inferno, vagando como um nabo iluminado por um carvão. Nos Estados Unidos, o nabo foi substituído pela abóbora. Entende que até a abóbora ela tem significado? Doces ou travessuras. As crianças vão de porta em porta, pedindo doces, uma tradição que remonta à distribuição de bolos da alma para apaziguar espíritos. Então, às vezes, a intenção das pessoas, né? Tem nada a ver, a intencionalidade deles não é religiosa. Mas por trás de tudo isso tem um significado espiritual. Então, se você participa dessas festas, existe uma carga espiritual também que vai recair sobre você.
Então não adianta você falar assim, tem nada a ver não, eu sou neutra nisso aqui, não vou adorar isso aqui não acredito nisso aqui não. Mas ela é uma festa simbólica, com significado espiritual. Precisamos ter cuidado. Cores, preto, significa morte ou noite. E a laranja significa colheita, outono, e também a cor roxa, que faz parte, né, da história, da tradição do Halloween. Halloween no Brasil. A celebração chegou com a influência de filmes americanos e escolas de idiomas dos anos 1990. É conhecido como Dia das Bruxas, com foco em festas temáticas, fantasias lúdicas e decorações, sem a carga religiosa original. Então, por trás de todas essas fantasias, né, dessas brincadeiras de forma lúdica, existe todo um significado, né, espiritual. Eles não mostram o real significado do Halloween. Sobre o contexto, a cultura globalizada. O Halloween ele não nasceu na nossa cultura, mas chegou até nós através da globalização, né, como nos demais países. Então existe toda uma influência da mídia, das redes sociais, existe toda uma influência das escolas, né, nesse tipo de festa. E o problema não é a cultura chegar. O problema é a gente aceitar essas festas, né, sem o discernimento e participar. Esse é o perigo nosso, o perigo do cristão. Efésios 5:8 diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andais como os filhos da luz. A gente precisa ter muito cuidado nisso aqui, porque às vezes antigamente você veio, às vezes você não nasceu num lar cristão, e às vezes você participava desse tipo de festa lá no mundo. Então, Paulo está falando aqui que antigamente, às vezes no outro tempo, você era treva, participava dessas festas lá, mas agora você é luz. É luz do Senhor. E como luz, você precisa andar na luz. Não continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia lá fora. Agora precisa haver uma diferença entre vocês. A forma como vocês se portam, as escolhas que vocês fazem, precisam ter cuidado. Se a sua identidade mudou, porque agora antes você não era cristão, mas agora você é, o seu comportamento também precisa mudar. Precisa haver aí uma coerência, porque a luz ela não combina com as trevas. Tem o discernimento. Você não foi chamado para se adaptar a essa escuridão, mas você foi chamado para iluminar. Tenha isso em mente. Efésios 5:11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então aqui entra um ponto central muito importante. Paulo não diz não leve a sério esse tipo de festa, mas ele fala assim, não participe. Ele fala claramente para a igreja de Corinto. Ele, né, o que ele ensinou para eles lá, deixa para nós como ensinamento. Não participe. Precisamos ter cuidado, precisamos levar a sério. A origem espiritual, gente, desse tipo de festa, ela importa. Ela é importante. O Halloween tem origem em práticas ligadas à morte, ao ocultismo e espiritualidades contrárias à Bíblia. O Halloween tem origem em antigas celebrações que envolviam crenças sobre espíritos, sobre mortos e forças espirituais. Crentes participam disso? Não. Crente fica tentando falar com o morto? Não. Com adivinhação? Não, crente não participa disso. Ligações com crenças sobre mortos, simbolismo de medo, de trevas, de mortes, elementos espirituais, mesmo que pareçam brincadeiras, como a festa do Halloween, né? Doces ou travessuras, as fantasias, mesmo que pareçam brincadeiras, ela tem elementos espirituais fortíssimos. Tenham cuidado. A ideia de contato com o mundo espiritual, medo, morte e espíritos, como sempre, isso aí não agrada a Deus. Isso não vem de Deus. Crente não participa disso. Tenha isso em mente. Deuteronômio 18:10, do 10 ao 12, diz assim, de forma resumida: não se achará em ti quem consulte os mortos, porque crente não consulta mortos. Deus proíbe práticas ligadas ao ocultismo. Não é cultural, gente, é espiritual. Tenham isso em mente. Deus nunca tratou com brincadeira aquilo que envolve o mundo espiritual. Por que nós vamos tratar isso como brincadeira?
Se nem Deus tratou como brincadeira o mundo espiritual, ele é sério. Não podemos tratar com brincadeira. A visão, a cosmovisão cristã, a cosmovisão é a forma como você enxerga o mundo, como você enxerga essas festas, como você enxerga tudo lá fora. O mundo, ele sempre vai normalizar as trevas, romantizar a morte, brinca com o oculto, brinca com coisas sérias. A Bíblia, ao contrário de tudo isso, ela vai valorizar a luz, exaltar a vida, vai rejeitar as trevas. O Senhor não aceita isso. O problema do Halloween não é só o que você faz, é o que você passa a aceitar como normal. Algo que não é normal. Então o cristão, ele precisa entender que existem limites. Então a pergunta não é, posso participar? A pergunta é, isso está alinhado com quem eu sou em Cristo? Se antes eu participava, agora é diferente, eu não participo mais. Preciso estar alinhado com Cristo, com as vontades de Cristo, com o que a Bíblia manda. Eu já participei, não da festa em si, mas na época que eu trabalhava na escola, como professora, teve, assim que eu entrei, no ano que eu entrei, teve uma festa, né, de Halloween, e ali eles colocavam que os professores precisavam participar. Eu era crente, nunca dizia dos caminhos do Senhor. E eu participei, sabe por quê? Por falta de posicionamento. Era a hora de eu falar assim, não, eu não vou participar disso aqui. Nós precisamos ter posicionamento. Não é participar porque o outro fala que você deve participar, porque seu amigo te chamou para participar porque vai ser uma festa legal. Se não agrada o Senhor, tenha posicionamento. Não aceite. Efésios 5:8 fala que agora sois luz. Luz não imita as trevas. Luz não se fantasia de trevas. Luz não celebra as trevas. Temos que ser cuidadosos. Quem é luz não pode brincar com essas coisas. O jovem cristão, ele precisa parar de se perguntar, isso é pecado? E começar a perguntar, isso aqui representa Cristo? Eu carrego o nome de Cristo. Isso aqui representa Cristo? Precisamos mudar a forma como perguntamos. Precisamos entender isso. Isso glorifica a Deus? Isso combina agora com a minha nova identidade de Cristo? O problema do Halloween, ele não é apenas cultural. Não é simplesmente porque faz parte da cultura. O problema do Halloween é também espiritual, por causa de todos os significados e simbologias que tem a festa de Halloween. E Deus não chamou para viver confundidos. Ele nos chamou para viver separados. Nós não podemos querer viver misturados com a cultura lá fora. Às vezes seu amigo vai, deixa ele ir. Mas você não, tenha posicionamento. Eu não vou porque isso aqui não agrada a Deus. Efésios diz que nós éramos trevas, mas que agora nós somos luz. E se você é luz, não pode viver como se ainda estivesse na escuridão. Às vezes você vem para a luz, mas quer viver participando das coisas das trevas? Não pode. Talvez o mundo diga, é só uma fantasia. Mas Deus está falando assim, é uma escolha espiritual que você faz. Às vezes é só mais uma brincadeira de festa de Halloween. Mas o Senhor está falando assim, isso tem significado espiritual. É uma escolha espiritual que você faz. Hoje Deus não está levantando uma geração. Hoje Deus está levantando uma geração que não se mistura, que não negocia, que não participa das trevas. Uma geração que entende que não é sobre proibição, é sobre a identidade de cristão, é sobre quem você é. Não é porque você faz porque é proibido, não, você não faz porque isso não agrada ao Senhor. Tenha limites claros. Tenha limites claros com a sua família, que às vezes pode não ser cristão. Tenha limites claros com os seus amigos. Não, eu não vou. Sem dar desculpa, gente. Sem dar desculpa. Ah, eu não vou porque... Não, eu não vou porque eu sou cristão. Isso não agrada ao Senhor. O Senhor quer de você posicionamento. Tenha cuidado. Então, se você é de Cristo, não experimente essas trevas para falar, para você dizer que você é forte. Ah, eu vou lá, não vou participar de nada. Isso não tem nada a ver. Não brinque com o lado espiritual. Tenha cuidado, tenha discernimento, tenha posicionamento. O Senhor espera isso de nós. É o mínimo que nós devemos fazer, sendo representantes de Cristo. Dizer não, não, eu não vou, não, eu não posso, não, isso não edifica. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.
né? Que o Senhor venha dar cada dia mais discernimento para vocês entenderem aquilo que não vem do Senhor. E na dúvida, gente, procure, vai ler a Bíblia, vai entender o significado das coisas. Não participe porque tem todo mundo participando. Tenham cuidado com tudo aquilo que não agrada ao Senhor e se posicione. É tempo da gente estar posicionados. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e eu agradeço a oportunidade.